Então eu recebo aqui o doutor, cadê o nome aqui? Aqui, doutor Marcos Cassol, né? Isso. Cassol, médico, ele é cardiologista de medicina intensiva e nutrologia. Exato. O que é nutrologia? É a ciência que estuda as doenças de origem nutricional. Ah, olha aqui, nós temos até ó, o coraçãozinho aqui. Doutor, então o povo brasileiro em si, como que está o coração? Infelizmente, não está muito bem. Todos têm tido hábitos bastante ruins hoje em dia. Então, o aumento da obesidade, o aumento dos alimentos industrializados, uma dieta corrida, sem tempo para fazer uma dieta adequada, os fast foods, junk foods, aquelas comidas muito calóricas ou comidas que têm pouco conteúdo nutricional. Infelizmente, tem levado as pessoas a terem mais doenças, como a própria obesidade ou a aterosclerose, a dislipidemia, que são as doenças que aumentam os níveis de colesterol. A pouca possibilidade de fazer exercício com a vida corrida também faz com que as pessoas tenham mais problemas em relação ao condicionamento cardiovascular. E isso, na verdade, tem feito com que, infelizmente, a saúde cardiovascular do brasileiro, de um modo geral, esteja indo num caminho não muito adequado. O brasileiro, então, ele não tem o costume de se cuidar. Ele acha que nunca vai acontecer com ele, e sim com quem está do lado dele. Eu creio que seja uma tendência mundial. A industrialização nos anos atrás vem trazendo um conceito de urbanização, um conceito de necessidade de trabalho a todo instante, e as pessoas não têm mais tempo para parar de fazer exercício ou para comer de forma adequada. E hoje, doutor, quais são as principais causas de morte do coração? É ainda o ataque cardíaco fulminante, que o caboclo que está lá cai duro no churrasco, geralmente, né? Morre com o espeto na mão, quando você vai ver o cidadão está lá duro, com o espeto e a faca na mão, né? Ou tem alguns... tem angina, né, que se diz, eu não entendo muito bem disso. Quais são os problemas principais do coração? Então, em primeiro lugar, existe uma situação de onde nós temos um aumento do consumo de sal. Quando eu falo sal, vamos falar particularmente do sódio. Então, assim, muitos alimentos são industrializados e contêm uma quantidade excessiva de sódio. Nós hoje não temos muito tempo para comermos de uma forma mais natural. A gente compra coisas prontas, essas coisas prontas trazem um teor de sódio bastante grande. Esse aumento de sódio, de um modo geral, vai fazer com que as pessoas tenham uma predisposição maior para ter a hipertensão arterial. E essa hipertensão arterial vai fazer com que, ao longo dos anos, este órgão, o coração, seja um dos que mais sofram com essa pressão exagerada. Mas só a hipertensão não vale, ou seja, o indivíduo pode ter uma doença hipertensiva que curse durante muitas décadas sem ter muito problema. O problema são as doenças associadas, ou que nós chamamos de comorbidades. Ou seja, o indivíduo ter a hipertensão, mas também ter uma dislipidemia, que são os aumentos de colesterol, ou de triglicerídeos, ou de ambos, e também, eventualmente, o diabetes. A doença aterosclerótica, que é a doença causada pelo aumento do colesterol, ela ataca também os vasos sanguíneos e ela acaba fazendo, junto com a hipertensão, dois grandes motivos para que esses vasos fiquem doentes. E com o tempo, tem as doenças, as complicações, que poderiam ser infarto do miocárdio, mio é músculo e cardio é coração. Então, músculo do coração, infarto do músculo do coração, infarto cerebral e a própria insuficiência cardíaca. Então, as doenças que mais matam hoje, fora as causas traumáticas, são as doenças cardiovasculares. Doutor, e o coração? Dói? Ele é um músculo que dói? Sem dúvida. Ele dói? Sem dúvida, dói. Mas se ele está doendo, não é sinal que você vai morrer? Não necessariamente. Mas esse necessariamente, doutor, dá um medo desse necessariamente. Sabe por quê? Medicina não é exatamente uma matemática. Então, existem algumas dores que acontecem nessa região torácica
que não são dores de origem do coração, como o próprio órgão esôfago que passa por trás e como doenças osteomusculares. Então, algumas dores elas têm que ser diferenciadas das dores cardíacas. A dor cardíaca propriamente a gente chama de angina, como você disse. Embora angina é um termo que diga dor de um modo geral, mas classicamente a angina ficou para o coração. Então, o indivíduo provavelmente vai ter alguns graus de angina quando existe uma doença progressiva nos vasos do coração. Essa doença progressiva pode ser uma doença que vá debilitando os vasos, como uma insuficiência cardíaca, ou uma doença que vá obstruindo os vasos, como a doença aterosclerótica. Aqui nós temos um exemplo de como um pequeno vaso, como este em vermelho aqui, esses vasos pequenos aqui são as artérias chamadas coronárias. São as artérias que levam a irrigação, o oxigênio para o próprio músculo do coração, certo? Então, este músculo do coração, e aqui eu vou abrir para vocês terem uma ideia. Então, este músculo do coração, ele é nutrido por essas artérias coronárias que estão aqui fora. Vamos pegar um pedacinho dessa artéria aqui, certo? Esse pedacinho aqui, e vamos imaginar que esse pedacinho é exatamente aqui, tá? Vamos imaginar assim, ó, tá vendo? Essa aqui veinha seria aqui e aqui seria aqui, tá? Vamos imaginar que ao longo da vida o indivíduo não se cuidou, comeu uma alimentação muito rica em gorduras de origem animal, saturadas. Além disso, ele possa ter uma tendência genética para manifestar uma doença do colesterol. Então ele foi adquirindo algumas lesões que a gente chama de placas ateroscleróticas nestas artérias. Eu vou lembrar de novo que isso aqui é uma dimensão maior de uma artéria pequenininha, como esta que está aqui, bifurcada aqui. Então vocês imaginem que ao longo de um tempo variável do indivíduo para indivíduo, essas lesões aqui vão crescendo e num dado momento, isto aqui pode ser obstruído por um coágulo, tá? Então, isto aqui simplesmente fecha. Por que esse coágulo pode acontecer? Porque esse revestimento aqui, que cobre a placa da aterosclerose, ele pode se romper. E quando ele se rompe, as plaquetas que estão circulando entendem como se fosse um corte. Como se a artéria tivesse sido cortada de fora para dentro. E aí ela forma um coágulo. E esse coágulo, que é uma coisa que é para evitar a extensão deste corte, na verdade acaba obstruindo a artéria. Então a maior parte dos infartos se dão por esse mecanismo, ou seja, a pré-existência de uma placa de aterosclerose, que é formada por colesterol, e mais o evento que é o rompimento dessa cobertura com aquele coágulo. Mesmo que você sente quando forma, às vezes, aquela crostinha, quando você se corta, é essa mesma crostinha que vai se formar aqui. E para vocês entenderem melhor, lembra-se que isso aqui é menor do que um cortezinho que você tem às vezes. Então, vocês imaginem aquela obstrução pequenininha nesse vaso, vai fazer com que toda essa região aqui que recebe suprimento sanguíneo, ou seja, oxigênio, energia e tudo mais, pare de funcionar. E isto será o infarto do coração. Mas não fulminante? Necessariamente não. A maior parte dos infartos, eles são, felizmente, alcançáveis em termos de atendimento médico, porque ele se antecipa com aquelas sensações dolorosas do peito, as anginas. Daí o paciente chega, doutor, qual o primeiro cuidado que o médico vai ter quando ele chegou lá e essa veinha ela se necrosou, né? Sim. Ela se necrosou e espalhou sangue no órgão, né? Porque bem ou mal, nossos órgãos são limpinhos, não sabe? Vamos falar de forma diferente, Éder. Vou falar assim, em primeiro lugar, não é a veia que se necrosou, a veia obstruiu. Daí... E o que necrosou foi o músculo. Por causa do sangue? Porque o sangue não chegou. Ah, sim. Tá? A necrose nada mais é do que uma forma de degeneração, como uma putrefação.
Só que a putrefação que a gente vê, um alimento que está fazendo uma putrefação, uma carne que está estragando, ela tem uma diferenciação porque está no meio ambiente, mas dentro do corpo é a necrose. E daí o paciente ele chega lá com os sintomas, né, da dor, Sim. ele chega lá com os sintomas da dor e quais são os primeiros procedimentos? Tem uma coisa rápida, né? Tem. Se você imaginar então que um dos mecanismos é a obstrução pelo coágulo, nós temos que atuar nesse coágulo. Então existem medicamentos, um deles é a aspirina, que a gente dá de imediato para tentar diminuir esse coágulo aqui, certo? Uhum. E existem outros medicamentos que fazem também a diminuição do que nós chamamos da agregação das plaquetas. As plaquetas são como o velcro. Elas vão grudando umas às outras e vão fazendo cada vez um coágulo maior, até que exista uma leitura química de que aquele coágulo é suficiente. Então, se nós atuamos rapidamente com uma aspirina, aquela aspirina vai atuar no sangue, diminuindo essa possibilidade dessas plaquetas se agregarem, se grudarem. Uhum. Então, uma das primeiras coisas a se fazer, e isso acontece quando, por exemplo, o SAMU vem atender um paciente que está com dor em casa, uma das primeiras coisas é dar um comprimido de aspirina. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para poder fechar, para coagular a veia, para ela poder fechar. Seria isso? Não, para não coagular e não fechar. Ah, tá. Para entendeu? Para evitar que feche. Ah, sim. Porque o que acontece? Na medida que o coágulo vai começando a se formar, vai diminuindo o fluxo do sangue. E o indivíduo começa a sentir a dor. Uhum. Claro que isso pode ser fulminante, mas na maior parte das vezes, isso como é progressivo, o indivíduo tem tempo de sentir a dor, de avisar alguém, de se deslocar para um serviço de emergência, e esse serviço de emergência vai fazer o diagnóstico desse infarto pela clínica, ou seja, pelo que o indivíduo sente, e também por tudo aquilo que pode ser feito, um eletrocardiograma, que pode mostrar uma alteração do trabalho elétrico do músculo do coração, e também por algumas alterações que acontecem na química do sangue. Esse músculo sofredor, ele libera uma enzima que a gente detecta no laboratório. Então, o conjunto da clínica, da dor, mais o eletrocardiograma e mais o exame de sangue, faz o diagnóstico do infarto. Doutor, e se eu estou lá no ônibus ou na rodoviária agora, o aeroporto, que agora tem que ter desfibrilador, né? Isso. A maquininha de dar choque. Como que funciona? Porque tem muita gente que faz assim. Quando a pessoa passa mal, 10 ligam pro SEAT, um grita e outro desmaia e ninguém sabe o que faz, né? Então, qual o primeiro sintoma? A pessoa desmaiou, como que eu faço para descobrir que é uma parada cardiorrespiratória? O primeiro ponto, eu acho, é tentar auscultar o ouvido no tórax mesmo, para tentar ver se tem batimento. Para quem tem um pouquinho mais de conhecimento, poderá tentar ver se existe pulso aqui na carótida. Se não houver pulso ou não ouvir o batimento cardíaco, provavelmente é uma parada cardíaca. E aí um dos primeiros procedimentos que pode ser feito, a grosso modo, é dar um soco, um murro bem forte aqui nessa região onde tem o osso, provavelmente. A gente sabe que o soco precordial, ele pode gerar mais ou menos 50 joules de eletricidade, que é, na verdade, um excelente choque, como se fosse o cardioversor, o desfibrilador, que a gente utiliza em doses assim, em graus de 50, depois 100 e depois graus maiores de força elétrica. Uhum. Aquele músculo que parou, seja o motivo que for, ele pode eventualmente se ressuscitar com essa carga elétrica que o tórax recebe e que transfere para a parte do coração e faz com que ele volte a funcionar. Se ele voltar a funcionar, ele volta a bombear um pouco mais de sangue, mantendo a vida talvez até o momento em que um socorro mais especializado possa voltar, possa chegar. Esse aperto na caixa torácica, doutor, ele vamos supor, ele é um tipo, um carro morreu, a gente empurra, você pega?
É quase isso. É quase isso. Dá pra gente ele dizer parou. isso. Você teve uma parada cardiorrespiratória, ele parou. Exatamente. Ele não está fazendo o bombeamento. Então você tem que apertar para ele tentar voltar. Exatamente. E como que a pessoa liga, ela vai ligar e vai dar o choque? Na verdade, nesses lugares em que existem os aparelhos desfibriladores, como aeroportos, áreas públicas, áreas de convenções e tudo mais, na verdade eles hoje em dia têm pessoas que fizeram um treinamento para ressuscitação cardiorrespiratória. Então essas pessoas têm a possibilidade de fazer esta aplicação e sabem muito bem como fazer esse escalonamento. É como se você recebesse um treinamento em boneco, onde você sabe fazer as manobras de ressuscitação e eventualmente aplicar o choque. Só que esse aparelho tem que ter conhecimento para lidar, porque não é conhecido já que muita gente foi mexer nele, recebeu o choque e fez parada por ele. Porque o choque é forte? É um choque muito forte. Para quem Mas é um choque preparado para isso. Então, a pessoa tem que saber onde não tocar, tem que saber como colocar, existe um gel para não queimar a pele de quem vai ser aplicado. Tem que saber que certos tecidos sintéticos não dá para colocar em cima de qualquer jeito, tem que liberar a área, porque senão você coloca e pode queimar aquele tecido e fazer queimaduras na pessoa, né? E então quem vai manipular isso não é qualquer leigo, entendeu? Então não pense que por exemplo, você vê alguém em parada e você vai lá pegar o aparelhinho. Porque o povo vê em filme e quer fazer, né? Exatamente. Não. Nossa. Na verdade, vai ser acionado o serviço de emergência do local, se for um centro de convenções, se for um prédio público de muita afluência de pessoas, se for um centro de convenções, se for um aeroporto, enfim, existe uma equipe que fica no horário útil daquele funcionamento para atender isso. Então, assim, naquele momento, provavelmente, se ele acionar mesmo uma equipe do SAMU, nós estamos aqui no aeroporto, o SAMU sabe que no aeroporto tem uma equipe que vai orientar, sabe? Não é exatamente uma equipe de médicos, não, mas são de pessoas que têm esta habilidade, que podem ou não ser paramédicos. Ah, vi. Porque uma época o governo, se eu não me engano, tinha uma ideia de querer implantar isso em locais públicos, né? Então, até você ler o manual de instrução, é melhor falar assim, meu filho, já liga para a funerária já, que é mais fácil, porque é difícil, porque as pessoas... Não, na verdade, o governo queria implantar, eu achei que era só chegar a dar o choque no caboclo, mas não é, você viu, ó, tem o tecido, tem o local, é muito complicado, então é melhor amadurecer a ideia, foi uma boa explicação que o senhor nos deu para poder entender um pouco mais o que é esse aparelho, que tem um pouco de dificuldade. Nós temos, se não me engano, um vídeo aí que o doutor trouxe pra gente, que explica mais um pouco sobre isso também. Tem como soltar pra gente? Vamos ver. Na verdade, isso. Se o senhor quiser narrando, pode narrando pra gente. Ó. Então, isso aqui mostra como o mundo pode ser perfeito, ou quase perfeito, ou como não pode ser, dependendo do que você faça. Tá? Então, aqui a gente inicia mostrando como o DNA é formado, a partir daí uma fecundação. Aí o neném. Olha aí, ó. Aí o embrião. Ó. Vai formando. Tudo. Ou seja, em 9 meses forma-se uma vida e nasce. Olha só. E aí o que você vai fazer dessa vida, né? Olha lá, nasceu. Olha, em 3D, viu? E aí uma vida para destruir, não é? Então você imagina aí, em 75 anos você vive 900 meses, ou 3.600 semanas. Ah, só isso? Pois é. 25 mil? Isso é uma vida média. 25 mil e quantos dias ali? 25 mil e tantos dias. Olha, os dias estão... voltando. Então você veja aí, hábitos para comer. Olha aí as obstruções que formam nas artérias. Ó, as gordurinhas que começam a se formar. Ah, quem fuma, maravilha, né? Ó, aterosclerose, as gordurinhas aumentando. Excesso de peso. Olha aí a bebida. A hipertensão arterial. E os dias que você tá, vai diminuindo os dias que você tá lá, ó. Exatamente. Aí é o infarto cerebral. Falta de exercício. Olha, um infarto do coração. Olha lá, fica pretinho. Diabetes, que causa um monte de problemas. Doença, inclusive, nos vasos. Doença renal crônica.
Aí hemodiálise, o sofrimento. Aí o choquinho. Aí o choque, olha. Olha só. Então não é só uma questão de destino, é uma questão do que você pode reverter em função disso. Gostei do vídeo, viu? Muito interessante. 25 mil dias no máximo nós vivemos? É uma média, tem pessoas que vivem mais. Olha aqui, ó. Agora a parte saudável, olha lá. Doutora, achei muito pouco. Banana. Comer vegetais, frutas. Daí tem controle do peso. Não fumar. Exercício. Um sono adequado. E o estresse hoje, doutor? Olha aí, ó. Foi importante. Fala do relaxamento. Ó. Você vive mais saudável, né? Controlar as condições crônicas. Fazer diagnósticos precoces e intervir nesses diagnósticos precoces. O exame do coração, doutora, a cada quanto tempo o senhor indica que a pessoa faça? Anualmente. Anualmente? Anualmente. Ele pode vir dar problema? Pode, sempre. É uma hora que tem que sempre estar cuidando. Como tem uma rádio que diz que tudo pode mudar em 20 minutos, né? Então no coração... Já começou a mudar alguma coisa, eu tô com a dor aqui, ó, na área psicológica. Então, ó, viva mais e viva melhor. Essa é a ideia do vídeo. Do vídeo, né? Então a pessoa que está em casa, você tem que se cuidar um pouco mais, parar com essa mania de achar que tudo é festa, achar que é tudo maravilha. Também, doutor, tem aquelas pessoas que nós precisamos, já estamos quase encerrando o programa, que passa rápido falar de um assunto interessante, importante. Tem pessoas que agora está chegando o verão e acham que são atleta, né? É verdade. Qual é a dica que o senhor dá? Que façam o seu check-up. Que procure o seu clínico, o seu cardiologista, o seu geriatra, enfim, o médico que achar melhor, para fazer os seus exames de sangue, para pedir o seu teste ergométrico, fazer um eletrocardiograma. Existe uma bateria de testes de sangue que são básicos e existe o teste ergométrico que é indicado para a maior parte das pessoas que estão querendo fazer exercício. Isso é importante. Hoje em dia as boas academias já sugerem que os seus alunos tragam um atestado com esses exames, mas muitas infelizmente só aceitam os alunos e vão fazendo com que os alunos façam exercício. Lá pode ser tudo bem, o problema é que depois ele pode ter uma sobrecarga e ter um infarto fora da academia. Então, de um modo geral, para aqueles que têm fatores de risco como cigarro, sedentarismo, obesidade, fator genético, pai e mãe que morreram antes, diabetes na família, enfim, colesterol alto, precisam fazer um check-up antes de começar a fazer exercício. Geralmente demora 1 semana, 10 dias para fazer tudo, então para quem está sedentário e resolve fazer atividade física agora, mais 10 dias não vai fazer muita diferença com um pouco de qualidade e controle. Doutor, passa o seu telefone do consultório se o senhor atender, para que as pessoas que estiverem acompanhando em casa quiserem cuidar um pouco mais do seu coração. Na verdade, o Conselho de Medicina não permite que a gente faça propaganda. Tá. Então o que eu posso dizer é que nós temos, pelo Hospital São Lucas, um site onde eles podem tomar informações diversas. Para poder se adequar a um pouco mais à medicina que é a cardiologia, né? Então, eu agradeço a sua presença aqui no programa. Muito obrigado a vocês todos. Seja sempre bem-vindo para falar disso aí. Você se cuide do seu coração, porque é um dos bens mais preciosos que você tem. O programa Toda Tarde fica por aqui. Você continua ligadinho na programação da TV Transamérica.